Ah, paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Começando mais um dia, né? Louvando, agradecendo, bendizendo o Senhor. Hoje eu já levantei, já agradeci e agora o Elcio vai dar bom dia. Bom dia, irmãos. Pai do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, né? Mas hoje é quinta-feira. Ô, glória! Tem previsão de chuva, lá fora tem bastante nuvem, mas eu não sei. Tomara que chova para dar uma limpeza nessa cidade, nessa terra. Edna, bom dia, Bom minha dia. irmã. Deus abençoe. E vamos louvar, orar a Deus, que Ele nos conduza a uma ministração da palavra com entendimento, que essa semente venha cair no nosso coração e gerar muitos frutos, assim que nós te pedimos todos os dias, em nome de Jesus. Enquanto a Célia vai ler Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. 8, versículo 11 até o 14, eu vou procurar um aqui que tem a ver com Oséias. Pode ler? Pode ler. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido, e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas, tuas ovelhas, e se acrescentarem o prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não, eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por toda aquela grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura em que não havia água, e tirou água para ti da rocha e do seixal. Aleluia. Amém, amém, amém. Linda, né, a palavra? Irmãos, por que eu procurei essa palavra hoje? Falei, Célia, abre aqui no Deuteronômio. Porque ontem eu estava conversando com um amigo meu que veio da Europa, estava morando lá, e ele veio embora, porque ele é igual eu, né? Ele não gosta de frio, e o frio lá é insuportável, insuportável, não dá nem para trabalhar, não, é horrível. E tá aqui, né? Ele é a mesma profissão minha, né? A gente é eletricista e a gente sabe como que é difícil a gente trabalhar com equipamento de proteção, de luva, de tanta coisa que a gente tem, é ruim. Abaixa é ruim. a mão, bem. O que acontece? Principalmente na Europa, como Jesus fala através de João em Apocalipse, aquelas igrejas que eram abastadas, ricas financeiramente, achavam que não precisavam mais de Deus, que eram autossuficientes. O que Jesus falou para eles naquele momento? Vocês são pobres, nus, desgraçados. Vocês são tão pobres, vocês só têm dinheiro. Mesma coisa nesse contexto que a Célia leu, aqui, ó, guarda-te de que não esqueça do Senhor teu Deus, para não suceder que depois de teres comido, depois que você conseguiu comprar uma casa nova, um carro novo, casar, ter filhos, Deus te abençoar com muita saúde, com muito trabalho, você vai ser próspero. E multiplicar tudo que tem. E vai multiplicando as coisas, e você só vai pensando em ter coisas. Você se esquece que foi um Deus todo-poderoso que proveu isso na sua vida. Minha irmã Zilda, bom dia, paz. Ah, Zilda. Então, esta é a mensagem. E quando Deus ele multiplica as coisas na vida das pessoas, vocês nunca viram e nunca verão eu e a Célia pregar a teologia da prosperidade, frequentarmos igrejas que pregam esse tipo de coisa, porque Deus ele não está nem aí. Também nós não Com temos nada interesse que a gente nisso, não né? pode, nenhum ser humano. Ana, bom dia, paz, irmã. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor. Nenhum ser humano pode dar nada para Deus.
Deus, Ele quer a nossa salvação porque nós somos preciosos aos seus olhos e Ele não precisa do seu dinheiro, dos seus bens, Ele não precisa de nada nosso, Ele só quer que a gente pregue o Evangelho. Ele só mandou isso, pregar e o Evangelho, anunciar. O resto é comigo, eu faço. Ele está falando que eu tirei vocês do Egito, eu abri o Mar Vermelho, tirei água da rocha, fiz tanta coisa, vocês viram isso? Hoje, tem um tempo, irmãos, que Deus chega para Josué e fala assim, ó, Josué, o meu servo Moisés é morto, agora é com você, aquela geração morreu, leva esses aí, ó, agora, na terra prometida que eu te ordeno, que eu te ordenei, só que eles foram reclamantes, recalcitrantes, e eles foram severamente castigados por 40 anos, mas agora vocês vão chegar lá, através da minha mão toda poderosa. A ideia de quando a pessoa prospera e fica satisfeita, ela pode pensar que não precisa mais de Deus, pensa que não precisa mais de Deus. Eu conheço muitas pessoas assim. Outro texto que eu estava procurando aqui no início da live, de Oséias capítulo 13, vai falar, segundo as suas pastagens, eles se fartaram e estando fartos, exorbedeceu-se, ensoberbeceu-se, olha essa palavra, o seu coração, e por isso se esqueceram de mim. Irmãos, é difícil, Tem uma passagem que Jesus ele vai falar assim, que o homem falou assim, olha, eu colhi tanto, eu vou alargar os meus celeiros, eu vou construir, eu vou guardar e eu vou folgar, porque é demais, eu tenho muito, sabe? Bom dia, Sandra, Pai do Senhor. Sandra. E eu tenho tanto e eu vou guardar e eu vou folgar, sabe o que o Espírito fala para ele? Tolo, ainda chama ele de tolo. Ainda esta noite eu pedirei a sua alma. É isso que Jesus falou assim. Então não depende de nós. Segundo as suas pastagens, eles se fartaram, estavam fartos, olha aqui. E ensoberbeceu-se o seu coração. Agora sim, agora é quadruplicar, é multiplicar. E eles se esqueceram de mim. Então, muito acontece isso. Nota que quando as coisas estão ruins, as igrejas enchem. Quando eles ficam abastados, eles vão embora. Estou falando não é generalizado. Não estou generalizando, estou falando de uma forma comum de povo, homem, ser humano na igreja mundial de Jesus. Não é nem na minha, nem na sua, em todas elas, mundial. Aqui fala uma coisa assim, cuidado, né? Para que não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço é que adquiriram esse poder. Antes te lembra do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder. Olha isso, gente. Não é por mim, não é por meu mérito, não é por nada que eu faço. Não é por a força de Deus, porque se não for pela mão poderosa de Deus, a gente não levanta da nossa cama, a gente não faz nada. Se a gente está de pé é porque Deus permitiu, né? Deus olhou com misericórdia para nós, soprou sobre nós o fôlego da vida, nos fez levantar hoje, continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, construir. Deus, aí fala assim, que Ele é que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou teus pais, como se vê neste dia. É Ele, né? É tudo por Ele. Então não adianta a pessoa falar assim, tudo que eu tenho eu construí com a força dos meus braços. Lembra-te do Senhor teu Deus. No começo da live eu falei aquela mensagem que Jesus falou através da boca de João em Rebeca. Dor no ouvido, tá? Vamos orar para ela. E ela dormiu. Ela dormiu, tadinha. Tá. Jesus vamos orar, cura. Jesus já curou, em nome de Jesus. Então, no início da live, eu tinha falado de uma passagem bíblica aqui de Apocalipse que Jesus falou através da boca de João, na carta de uma igreja de Laodiceia. Né? E aquela igreja, eles eram um povo bem sucedido financeiramente.
Então, o que eles falavam? Pois dizes, olha o que Jesus falou para eles: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Então, essa é a degradação da pessoa que acha que é cego, que é financeiramente rico, não precisa das coisas de Deus, não precisa mais. Ele mostra que a igreja achava que não precisava mais de nada, né? Mas eles tinham simplesmente perdido o que era mais precioso. Bom dia, pastora Maria, Pai do Senhor. Paz, pastora. Deus E eles abençoe. tinham perdido o que era mais precioso na vida de uma pessoa, principalmente na vida de uma igreja, que era a presença de Deus, porque eles achavam que eles não precisavam mais, não tinha mais a dependência de Deus, né? E o maior perigo que tem hoje na vida é a abundância de coisas materiais sem gratidão. Quando tudo vai bem, o que eu falei no início da live? Está tudo muito bem, está tudo correndo às mil maravilhas. E quando tudo vai bem, a gente pode confiar aonde? Na força do dinheiro, na força do nosso braço, na força do nosso trabalho, na capacidade que a gente tem, que a gente acha que é nossa, mas é de Deus, tudo é do vem Senhor. dele, né? E Deus chama para a gente lembrar hoje que tudo que nós temos, a saúde, nossa mente, a nossa inteligência, eu sou muito inteligente, graças a Deus. Eu sou meio lerdinha, mas graças Irmãos, a Deus também, que e senão Deus nos chama, eu ia ser e insuportável. nós devemos ser totalmente dependentes dele em todo e qualquer tipo de situação, né? Quero ler um pedacinho de Provérbios 30 aqui, capítulo 30, verso 8, que vai falar assim, ó: não me des nem a pobreza e nem a riqueza, para não suceder que, estando eu farto, te negues e te diga quem é o Senhor. Nós deveríamos aprender a fazer esse tipo de oração. A nossa mente, a nossa cabeça, porque quando a pessoa é muito miserável também ele nega, mas quando ele é muito rico ele nega mais ainda. Por quê? Porque falta. Ela é uma base para a gente abrir a nossa mente, a nossa consciência para o perigo que a gente corre com a nossa autossuficiência e a nossa necessidade de depender totalmente do nosso Deus em todos os momentos. Saber que nós somos dependentes. E aqui Olha, sério, só antes de me concluir, que eu já vou terminar, a gente consegue entender que o médico chega para um amigo nosso e fala assim, ó, esse não anda mais nunca. E a gente começa a orar. E nem um mês depois você vê a pessoa já fazendo bicicleta. Tetraplégico. Fazendo bicicleta. Fazendo bicicleta numa sessão de fisioterapia. Vamos contar isso, Elcio. A gente não vai falar o nome da pessoa porque não é para falar ainda. Mas depois a gente dá o testemunho completo. Uma pessoa teve um acidente e o médico falou para a família dessa pessoa, eu nem sei se a pessoa sabe, acabou. Mas falou para a família dessa pessoa, acabou. Ele não vai andar mais, ele vai ficar numa cadeira de roda para sempre. E ontem a gente recebeu um vídeo dele, irmãos, fazendo bicicleta, sabe? Fazendo exercício de bicicleta. Claro que ele vai andar, claro que ele vai ser normal novamente. Nós cremos, né? Nós oramos, nós nos juntamos todos em oração por ele está aqui no caderninho de oração, todo dia a gente fala o nome dele. E Deus está agindo, Deus está tocando, Deus está curando. Aleluia. E a gente vai dar esses testemunhos, se Aleluia. Deus quiser, Aleluia. né? Dessa pessoa de pé. Nós cremos, nós entregamos ele, né? O pastor Antônio. Depois vai aparecer o nome. Pastor Toninho. Amém. E aqui, irmãos, a pessoa
pessoa... Pastor Antônio, pai. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, irmão. As pessoas esquecem do nosso Deus Todo-Poderoso. Verdade. Né? Porque tem até uma música que fala: a última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. É verdade. Então, quando o médico diagnosticou isso, com muita tristeza nós ouvimos, e a Célia ainda falou assim, ó, ele vai andar, em nome de Jesus. O Senhor não deu ordem para e ele gente orar vai para os andar. enfermos? Outra coisa, após o diagnóstico de um bebezinho recém-nascido, morto, falecido, com um atestado de óbito nas mãos, dentro de um saco preto, já no necrotério. 3 horas. Já fechado ali, eles fecham com zíper. A faxineira viu mexer, falou: pode custar meu emprego, mas eu vou ver o que é. Quando abriu, o bichinho com os olhinhos regalado, ressuscitado. A mãe falou: eu vi ele morrer, eu carreguei nos meus braços. A médica viu, Cleide. Bom dia, Pai do Senhor. Bom dia, com alegria. A médica viu, o pai carregou no colo, já tinham até comprado caixão, tudo funerário, pegaram tudo certinho, óbito, tudo, né? atestado de óbito. Por que acontece isso? E ele está lá em Bauru, no hospital de Bauru. Sabe por que acontece isso, irmão? Para Deus falar assim, ó, eu ainda Deus sou Todo-Poderoso. o Deus dessa nação, dessa terra. Eu sou o Deus de vocês, eu faço o que eu quiser. Para Deus nada Você sabe por que impossível. tanta catástrofe, a palavra não está falando que Deus está abalando as profundezas, tá ou não está? Para as pessoas se voltarem para Ele, para ver que Ele é o E Deus. eu falo todo dia, e Deus ele está falando, volta para mim, enquanto, essa palavra enquanto, ela dá uma pregação de umas 5 horas, eu ainda me deixo encontrar. Haverá momento, irmão, que você vai querer chamar seu Deus e ele não vai te responder. Não vai. E aqui fala assim, olha só, no Deuteronômio 8, capítulo 18, quando 8, verso 18. 18, fala assim, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá a força para adquirires poder. Então o poder não vem de nós, é adquirido, é dado por Deus, né? Então tudo que nós somos e conseguimos e fazemos é porque a força vem dele, né, Eva? Bom dia, Eva, Deus, Pai do Senhor. Para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê. Concerto, irmão, significa aliança. Concerto como se diz, é promessa de Deus para a tua vida, e ele não mente, ele não volta atrás. Quando ele fala que ele fez um concerto com meus avós, com meus antepassados, é perpétuo. Aliança é uma coisa perpétua. Todos os lugares que você vê concerto, às vezes a gente não consegue compreender essa palavra. Significa aliança perpétua, né? Que lindo, hein? E aí a gente, por quê? Por causa da nossa confiança que nós temos em Deus Todo-Poderoso, é que nós entregamos nosso caderno de oração nas mãos dele. Porque não tem outra mão da gente entregar. Que a gente entrega o nosso país na mão dele, que ele tire os opressores, não o nosso país, mas o mundo. No mundo. Coloca na mão dele, porque ele é o todo soberano, poderoso, soberano de todo o universo, né? Apesar de tantas coisas que a gente vê no mundo, tantas coisas se levantar contra Deus, mas ainda tem muitas pessoas, mas muitas, irmãos, muitas pessoas. Muitas pessoas eu preciso dar um testemunho. Que louvam a Deus, amam a Deus e colocam a sua confiança. E ainda, se houvesse um... Eu vou dar um testemunho agora. E ainda que houvesse um justo, ele ia agir. Posso dar um testemunho? Gente, nós oramos aqui pelo meu sobrinho, o Bruno. Ele estava com uma depressão, mas imagina aquela depressão. Ele queria até dar fim da vida dele, né? Era muito sério. E a gente orou. E o Bruno, ele entrou num emprego novo. E ali naquele emprego, ele conheceu um moço que ia para a igreja. Levou ele para a igreja. Lá na igreja, o Bruno foi batizado. O Bruno
foi batizado, aceitou Jesus, foi batizado, começou a levar a filhinha dele. E agora o Bruno está em missões lá em Petrolina, né? E ontem ele falou assim que quando ele saiu de manhã, eles fazendo missões, 2 pessoas aceitou Jesus. Aí você fala assim, como nosso Deus é poderoso, é maravilhoso, é misericordioso. Ele tirou lá do fundo do poço um moço, um jovem, e levou lá, sabe, tirou daquela fraqueza, daquela depressão, daquela tudo, para quê? Para que outras pessoas pudessem aceitar Jesus. E a palavra vai falar que haverá júbilo no céu por um só pecador que retroceder dos seus pecados e voltar para o Senhor do que por 99 justos que acham que não precisam de arrependimento. Ontem 2 pessoas aceitou Jesus e só começou a missão, né? Eles vão ficar lá mais um tempo. É muito jovem, gente, é coisa mais linda. Eles usam tudo camisetas amarelas, eles entram nas casas e eles fazem os cultos nas casas e as pessoas estão aceitando Jesus. E eles, a hora que eles saem, eles colocam um papel, uma plaquinha na casa dizendo que ali já foi um da missão, para eles irem para outras casas. Então, gente, tá assim, aí você vê um jovem que a gente orou, Bruno. Todo mundo aqui orou. Todos nós oramos por ele. O nome dele está no caderno ainda, O nome dele ainda está no eles. caderno. Mas ele está lá fazendo missões. Agora a gente está orando pelo Vinícius, meu outro sobrinho. E a gente crê que Deus também está colocando a mão poderosa. Do mesmo jeito que fez com a vida do Bruno, também vai fazer com a vida do Vinícius. Eu creio, em nome de Jesus. É nele, né? Tudo é entregue para ele. Muitas saber vezes que não é pela nossa força, mas é pela força do nosso Deus. Muitas vezes a pessoa, Célia, ela é criada num ambiente de... Como que eu vou falar? Num ambiente de religiosidade, de ensino, mas ele não tem um encontro, ele só tem a prática daquilo. Entendeu? Aí haverá o momento certo que Deus vai falar com ele. Dá para entender? Como eu no passado, eu fui ensinado, a gente é ensinado, naquela época quando a gente era católico, a gente era ensinado, fazia a primeira comunhão, a gente já era batizado desde nenezinho, e aí você tinha como se fosse um ritual e um dever, né? E você não sabia o que você queria, você só ia no barco junto porque te ensinaram daquela forma, mas não tinha um encontro verdadeiro com Jesus, não conhecia a palavra profundamente, só sabia o que os outros falavam para você. Muitas vezes de uma forma muito, como que fala, abreviada, sabe assim? E eu creio que através de oração, o Espírito Santo fala dentro do coração da pessoa, porque é o Espírito que convence. Deus, ele manda a gente só pregar o Evangelho, ele não manda a gente profetizar, ele não manda a gente fazer nenhum, que nem eu falei ontem sobre Naamã, não manda a gente fazer um ritual todo poderoso para a pessoa, né? Que às vezes as pessoas esperam isso, mas não é nada disso. Deus, ele vai falar com a pessoa individualmente dentro do coração, o Espírito Santo, e essa pessoa será, olha o que eu estou falando, profetizando, convertida verdadeiramente. Então, que vai sair o espírito de religiosidade, de achar que está fazendo a coisa certa e começar a fazer a coisa certa. Por isso que eu não gosto de discutir. Outro dia veio uma pessoa aqui, eu vou entregar um você ler. Eu falei, eu leio, mas eu não discuto. Depois você me deixa o panfletinho comigo que eu vou ler. Porque é a palavra de Deus. Mas eu não discuto. Entendeu? Para não criar. É o Espírito Santo que convence, irmãos. Não somos nós, né? Não sou eu, não sou o El, não é o Elcio, né? Não somos nós. Quem nos convenceu foi o Espírito Santo. Se estamos aqui hoje trazendo a palavra, é porque o Espírito Santo nos convenceu, né?
E nós só temos que louvar e agradecer a Deus. Nada é por nosso mérito, nada é porque eu mereço, mas é porque a misericórdia dele é grande sobre nós. Amém? E nós estamos orando por cura. E nesse momento a gente vai entregar o Guilherme, né? Pedir para que Deus toque no Guilherme, restaure a saúde dele, cure, liberte ele de toda enfermidade em nome de Jesus. A Serena, eu não sei se é Serena ou Serena, acho que é Serena mesmo. Serena Catarine de Souza, né? Tá com bronquiolite, uma bebê. E a gente está orando por ela, para que Deus coloque a mão poderosa sobre o pulmão dela, Pai. Lave ela com sangue precioso, da cabeça aos pés. Liberte a Serene de toda enfermidade, né? Em nome de Jesus. Cura a Serene, Senhor, que ela possa voltar para casa restaurada, curada, sarada, em nome de Jesus. A Roseli Lopes, o Pedro Paulo, o Josiel da live, que nós estamos orando por ele. Nós cremos também que aquele jovem vai ser restaurado, curado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Dedé, o Donizete, Ariel Dias, Jonathan, Eduardo e Brunos, tudo vícios. Todos esses daqui que eu falei agora, o nome é vício, precisa de libertação, de cura. A Emanuele, a netinha do Cimar, a gente continua orando para ela. Ela ainda está usando sonda, irmãos. Ela tem vontade de tirar a sonda. Ela falou que a sonda incomoda ela. Incomoda. Uma menininha de 6 anos, fez aniversário dia 17. A Edna falou que o bebezinho Isaac, que a gente está orando, já saiu da UTI, já tiraram o aparelho, ele já está respirando, já foi desentubado, está respirando sozinho. Oh, glória a Deus. Tá vendo? Deus é maravilhoso, né, Deus? Obrigado, Pai, obrigado pela vida do Isaac, Senhor, que ele volte para casa restaurado, curado, em nome de Jesus. Nós entregamos o Daílson, que vai fazer cirurgia, o Antônio, o Donizete Bueno, Pedro Bueno, Estevão e Marina, Danilo, Gabriel, né? É o sobrinho do Maurinho, nós estamos orando todo dia pelo Danilo, Gabriel. A Tatiane, o Ademir e família, Vinícius, Kátia, Renata, Ângela, Thalita, oh Deus, todos, né? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Oh Deus, toca, cura, né? Obrigado, Senhor. E tem mais, né, gente? Olha aqui, um caderno inteirinho, o nome, e muitos nomes. Mas o Deus conhece cada um. Então, irmãos, cura, liberta. Essa pregação, essa ministração dessas 3 ou 4 trechos de palavra que nós lemos hoje possa servir para a nossa vida, né? Então, o que nós lemos hoje? Primeiro, Deuteronômio 8, versículo de 11 até o 14, para a gente guardar, para a gente tomar cuidado, para nunca esquecer do Senhor teu Deus, mesmo quando você estiver rico, abastado, que você achar que você não precisa mais de nada, lembra que foi Ele que te deu, né? Depois Oséias vai falar, nem quando seus pastos estiver verdejante, aquelas pastagens, e você não ensoberbecer o seu coração e não se esquecer de mim, né? Foi eu fiz uma relva, um orvalho para esse pasto ficar verdinho. Se não fosse eu, estava tudo torrado, né? E essas coisas vai servir para a gente. Depois eu li um pedacinho de Provérbios também, 30, versículo 8 e 9, que vai falar que não me des nem a pobreza nem a riqueza, para não suceder que eu, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Nunca deixe, quem é o Senhor? Então, às vezes a gente fica até entristecido. Eu conversei com umas pessoas, converso com muita gente todo dia, muitas pessoas. E a cidade pequena, a gente conhece todo mundo, e às vezes você vê um que ia na igreja, que era aquela coisa, de repente, nunca mais eu volto na igreja. Por quê? Não me interessa. Ele, Deus, ele sabe, porque se ele conheceu a palavra verdadeiramente, ele sabe por que ele não está indo. Porque ele está negando a fé, né? E é muito triste isso. Amém? Eu quero entregar a Rebequinha, que nós não oramos pela Rebeca. A Rebeca que está com dor de ouvido, a filhinha da Sandra, minha filhadinha que eu amo tanto. Tão inteligente, gente, que gracinha.
entregando a Rebeca, pedindo que Deus coloque a mão poderosa sobre o ouvido dela, cure Em ela, nome de Senhor, Jesus. em nome de Jesus, que a Rebeca fique curada, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. E é isso, irmãos. Irmãos, um então abraço, a palavra fiquem com era Deus. essa de hoje, que nós possamos guardar no nosso coração. Enfim, esse é o objetivo, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, e todos dizemos, Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, vai ninguém, impedir. ninguém. Que Orando pelo encontro de jovens que vai acontecer, começa amanhã, né? Deus possa Da colocar lá em uma São mão Sebastião do poderosa Paraíso. sobre esses jovens, trazendo a unção do Espírito Santo sobre cada um. Nós estamos Cada um que vai intercedendo. ministrar, cada um que vai tá cantar, lá, cada um que vai estar lá, em né? todas as pessoas, que haja um haja mover do Espírito Espírito Santo ali, em nome de muito Jesus. grande, né? Nós Amém? cremos. Infelizmente, nós não vamos poder estar lá, porque a gente já tinha marcado um compromisso, né? Com o Hugo, e criança a gente não pode falhar. Amém? Mas estamos intercedendo, em nome Amém. de Jesus, Que amém? Deus abençoe o nosso dia, vamos trabalhar, chuva de bênçãos, paz e graça, até amanhã às 7 horas da manhã e às 6 da tarde. Paz do Senhor. Paz, fiquem com Deus. Maria, um abraço. Edna, Um abraço a Eva, todos, fiquem na paz. Ana, Sandra, todos os irmãos. O pastor Antônio, Em todos. em todos.